Fala aí minha família, fala aí nação, tudo certo? Aqui é o Lucas, aqui eu só sou mais um santista por aí hoje. Como que eu posso dizer? Hoje é um dia de... Cara, eu tô sem palavras. Tô falando isso na moral pra vocês, não tô tirando do meu cu isso. Tô falando na moral, Cara, eu não consigo entender o que tá acontecendo com o Santos, velho. Não consigo entender, mano. O Santos agora dia 6 faz 4 meses que o Santos foi rebaixado. 4 meses que o Santos foi rebaixado. E o Santos, 4 meses após rebaixamento, chega a uma final de Campeonato Paulista. Final dessa competição que não chegava desde 2016. Não chegava desde 2016 na final do Paulista, quando a gente ganhou essa final em cima do Audax. A gente não chegava a uma final de competição desde a temporada de 2020, onde a gente perdeu aquela Libertadores, também do Palmeiras. E campeonato esse também que a última vez que a gente chegou na semifinal foi em 2019, que a gente perdeu para o Corinthians nessa ocasião. E a gente chega num primeiro jogo de final e a gente vence esse primeiro jogo de final contra um adversário que, como podemos dizer, que é o adversário mais temido por todos. É o adversário que no Brasil, se você for pensar em um outro time além do Flamengo, que todos os times têm medo de enfrentar porque é um time fortíssimo, é o Palmeiras. Tá, não é o mesmo Palmeiras que é do início do trabalho do Abel Ferreira, que era aquele time fantástico, que ganhou tríplice coroa, e os caralho, não é mais esse time. Mas ainda assim é o Palmeiras. Ainda é o Palmeiras. Então assim, cara... E assim, vai ser marcante também, porque, como eu disse em outro vídeo, eu assisti poucos títulos do Santos, eu consegui assistir poucos títulos. Dos que eu me lembro, eu só vi os Campeonatos Paulistas de 2015 e 2016. E em 2015 a final foi contra o Palmeiras. Então, tipo assim, se o Santos voltar a vencer o título do Paulista, vai ser impressionante, porque o Santos vai derrotar de novo o Palmeiras, que derrotou na final do Paulista de 2015 e do mesmo ano perdeu essa final, só que da Copa do Brasil. E vamos falar do jogo, vamos falar de Palmeiras e Santos. Eu tô falando sério, eu ainda tô chocado, meu coração ainda vai a milhão, mano. O que eu posso falar, antes de falar especificamente do jogo, que eu posso falar sobre a situação que tá essa final não tem nada decidido. Não tem nada decidido, nada. Se alguém chegar pra você e falar que já tá tudo decidido, é mentira. Esse cara é um idiota, é um otário que tá cantando vitória antes da hora, mesmo que todos nós sabemos que dá um azar do caralho cantar vitória antes da hora. Então, tipo assim, não tem nada decidido. A gente venceu na Vila Belmiro, A gente leva uma vantagem pro jogo da volta, Mas além de ser na casa dos caras, nas últimas finais de Campeonato Paulista, em 22 contra o São Paulo, em 23 contra o Água Santa, foi o mesmo cenário. O São Paulo venceu o primeiro jogo em 2022 e o Água Santa venceu o primeiro jogo em 2023. Em ambos os dois jogos, o da volta, o Palmeiras mete 4-0 e é campeão. Então, assim, não tem nada decidido.
Como eu disse, a gente tem uma vantagem que não pode ser esquecida. Essa vantagem existe. O Santos tem essa vantagem. Então o Santos tem que usufruir dela e tem que se aproveitar, porque uma bobeada dessa, o Santos perde o título. Então assim, essa vantagem existe, só que ela não é definitiva. Essa vantagem existe, só que ela não define tudo ainda. O que vai definir tudo vai ser o jogo de domingo. Vai ser o jogo lá no Allianz Parque, que é o último jogo, o jogo que define tudo. Por enquanto não tem nada definido. Não tem nada definido. Enquanto o juiz não apitar o fim do jogo, não tem nada decidido. Não tem nada decidido. Vamos falar do jogo, vamos falar de Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras que acho que todos nós já sabíamos que ia ser um jogo complicado, ia ser um jogo dificílimo por se tratar justamente do Palmeiras. O Palmeiras que estava invicto no campeonato, o Palmeiras não tinha perdido em, 14 jogos? 14 jogos, não tinha perdido nenhuma partida, veio perder ontem contra a equipe do Santos. Equipe essa que o Palmeiras já derrotou esse ano. O Palmeiras ganhou do Santos lá na Allianz Parque por 2-1, quando deu aquele rolê todo no gramado do Allianz Parque, tava uma merda, tava lesionando o jogador pra caralho. O Palmeiras só mandou reformar o gramado quando o cara do Palmeiras se lesionou, não foi nem por causa de Juliano, por causa de outros jogadores de outros times, o goleiro da Inter de Limeira que se lesionou e não foi por causa disso, foi por causa do Everton. O Everton sentiu, eu não posso ficar sem meu goleiro, vou mandar reformar. O Palmeiras que ele não vai voltar a usar o Allianz Parque, ele não volta nesse domingo. Ele já jogou no Allianz Parque, jogou a semifinal contra o Novo Horizontino, onde venceu por 1-0. Não foi um jogo que a torcida do Palmeiras pode ter chegado e falado, foi um bom jogo, não foi. Eu acho que até por isso dá uma apreensão à torcida do Palmeiras. Então, ao meu ver, as duas torcidas estão apreensivas. Acho que a do Santos está muito mais do que a do Palmeiras pela questão de diferença de elenco e por se tratar do jogo da volta ser na casa deles. Vamos falar então do jogo. Esse primeiro tempo do jogo, o Palmeiras não foi bem. Santos conseguiu se impor. O problema é que o Santos conseguiu se impor, só que não conseguia chances de gol. Não conseguia. O Santos foi muito bem no primeiro tempo. Eu acho até que foi o Santos, apesar do gol ter saído no segundo tempo, o Santos foi melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo. Porque no segundo tempo o Palmeiras ainda conseguiu uma reação, conseguiu ir para cima. Mas no primeiro tempo só deu o Santos. Com todo respeito, só deu o Santos. O Santos conseguiu abrir um leque de oportunidades, não de gol, mas teve muitas chances, diferentemente do Palmeiras. Caramba, eu tô gaguejando muito, mano. É isso que tá, é final. Final é isso, você vai ficar nervoso, seu nervo vai ficar à flor da pele, mesmo que sejam 2 jogos, até acabar o segundo jogo. Desde o início do primeiro até acabar o segundo jogo, cara, a sua emoção tá nas alturas. Não dá pra entender, velho. Eu tenho que me acalmar um pouco. Mas o Santos, ele conseguiu jogar bem melhor no primeiro tempo, com um time com o Juliano, com todo respeito. Quando o Juliano sai para entrar o Casares, Jesus amado, dá um horror de ver, velho. Me lembra o Lucas Lima, não o Lucas Lima que foi campeão paulista, não, o Lucas Lima atual, aquele lixo. Não dá para entender, velho.
Casares é muito ruim. Vou falar do Casares já, ainda hoje vou falar do Casares. Mas o Santos ele consegue abrir um leque de opções, mas não consegue concretizar em oportunidade de gol. Não consegue concretizar em chute, em finalização. O Santos consegue ter uma posse melhor, consegue até ter mais chutes em relação ao Palmeiras, ter mais passes. O Palmeiras que poucas vezes chegou, apesar de que o Palmeiras pouco chegou, só que o lance mais perigoso do primeiro tempo foi aquela bola do Flaco Lopes. Aquela bola do Flaco Lopes que o João Paulo foi lá e defendeu. Como faz milagre o João Paulo, hein? Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, isso aí já é uma coisa pra já alertar pro jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Porque naquele lance o Flaco Lopes perdeu. Mas o Flaco Lopes é o artilheiro do Campeonato Paulista. Em 15 jogos ele tem 10 gols. 10 gols o Flaco Lopes tem no campeonato inteiro. O artilheiro do Santos no Campeonato Paulista tem 3 gols. Que tem uma padinha, tem o Joaquim, tem o Guilherme, tem o Otero, tem o Furk. Tem uma caralhada de gente com 3 gols no Campeonato Paulista pelo Santos. Acho que, se eu não me engano, o segundo artilheiro do campeonato, depois do Flaco Lopes, é o De La Torre do Mirassol, se não me engano. Mas aí o Mirassol também não chegou longe, foi eliminado também, então... Pau no cu do Mirassol. Com todo respeito, pau no cu do Mirassol. O Santos que até teve umas chances no primeiro tempo. Para não falar que não teve umas chances. Acho que elas não foram tão perigosas como a que eu falei do Flaco Lopes, que o João Paulo defendeu. Mas o Santos chegou, teve um chute do Guilherme aqui, um chute de fora da área acolá, teve umas chances ali. O Santos conseguia ter aberto o placar. O Santos conseguia ter aberto o placar naquele primeiro tempo. Não abriu o placar no primeiro tempo. Seguimos a vida, mas poderia. O Santos tinha possibilidade, porque o Santos estava jogando muito melhor do que o Palmeiras. Olhando o primeiro tempo o Santos foi superior ao Palmeiras. Eu não acredito que eu estou falando isso, que o Santos foi superior ao Palmeiras. Ano passado eu não poderia falar isso. Mas o Santos, ele tecnicamente e taticamente, ele foi melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo. Porque o Palmeiras não teve muitas oportunidades. O Palmeiras, ele não tinha um cara para trabalhar junto do Rafael Veiga. Rafael Veiga pouco apareceu no jogo inteiro. Se ele não apareceu, imagina o Endrick, velho. O Endrick, que para mim é um puta jogador, é uma das maiores promessas do futebol mundial. Simplesmente com 16 anos ele foi contratado pelo Real Madrid. Vai em junho, quando completa 18 anos, né? Ainda tem 17 anos, ainda joga no Palmeiras. Tá na seleção, nos 2 últimos amistosos fez 2 gols, saindo do banco de reservas. Então o Endrick não dá pra falar mal do Endrick não, ele é um bom jogador, é um dos caras mais promissores, apesar que eu acho o Marcos Leonardo melhor que ele, mas aí é outra história. E não apareceu no jogo de ontem. Na nossa zaga, o Gil, ele foi chegar em casa e foi tirando as coisas do bolso, né? Tirou chave do carro, tirou carteira, tirou dinheiro, cartão de crédito, telefone. Aí me vem e aparece o Endrick. Cara, eu quero fazer um pouquinho de piada porque é capaz de eu não poder fazer depois, né? Então, vamos aproveitar por enquanto, né? Não vou fazer aquilo que nem eu estava fazendo nos clássicos, o chupa, vai tomar no cu. Não vou, porque é capaz do Santos perder o título. Então, vou ficar quieto. Por enquanto, eu vou ficar quieto. Então, vamos seguir. O primeiro tempo foi isso, né? O Santos
superior ao Palmeiras, o Palmeiras não conseguindo criar, o Palmeiras que não fez um bom primeiro tempo, diferente do Santos, o Santos que fez um ótimo primeiro tempo, só pecou que não conseguiu fazer, o Santos não conseguiu fazer gol no primeiro tempo. Acho que a única coisa que o Santos pecou nesse primeiro tempo foi isso, o Santos não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo. Começa o segundo tempo e indica que vai ser um jogo mais truncado, Só que o Santos ele volta igual e jogou no primeiro tempo. O Santos volta bem e aos 3 minutos do segundo tempo, o herói da nação santista, o herói que jogou no Corinthians e agora está jogando em time grande de verdade, Otero marcou o gol do jogo e que, dependendo do resultado lá do jogo da Allianz Parque, pode ser o gol da taça. O gol do título do Santos pode ter sido aquele gol de cabeça do Otero. O cara tem 1,66 de altura, não subiu ninguém com ele. O Guilherme fez um ótimo drible no Marcos Rocha. Vou falar do Guilherme. O Guilherme foi muito bem. E aquele espaço que estava entre o Marcos Rocha e o Mike, ele foi muito bem aproveitado. Acho que poderia ter sido mais, até porque se é aproveitado mais, o Santos poderia fazer 2, poderia fazer 3 e tentar matar esse confronto no primeiro jogo. O Santos conseguiria se quisesse, mas não conseguiu. Aquele espaço estava muito grande. O Palmeiras não costuma jogar assim. Pelo menos os jogos que o Palmeiras enfrentava a gente ganhava, o Palmeiras não jogava assim. O Abel Ferreira só foi mudar para evitar esses espaços do que estava sendo feitos pelo Mike e pelo Marcos Rocha no final do jogo. Então o Santos poderia muito bem ter aproveitado mais essas brechas. E foi numa brecha dessa que o Santos consegue fazer o gol. O Guilherme consegue driblar o Marcos Rocha, entra ali na área, o Felipe Jonathan, não sei como, deve ter escorregado dentro da área. O Guilherme faz o cruzamento e o Otero vem sozinho e testa para a rede. 1-0 para o Santos. O cara tem 1,66 de altura e consegue fazer gol de cabeça, velho. Já tá melhor que o Soteldo, né? O Otero que tem 3 gols no Santos na temporada, o Soteldo que fez 1 gol no ano passado inteiro. No ano passado inteiro o Soteldo fez 1 gol só. Então já está muito melhor que o Soteldo. O problema é que o Santos quando fez, e às vezes quando faz em outros jogos também, o Santos acomoda, como eu posso dizer, é o Carille, né? Porque é o famoso 1-0 tá de ótimo tamanho. É o famoso 1-0 ainda é a vantagem, né? A real é 1-0 ainda é 3 pontos, mas como vale 3 pontos, mas tipo assim, cara, pontuação da classificação geral agora não importa mais de porra nenhuma. Então, tipo assim, 1-0 ainda é vantagem, 1-0 ainda pode valer título. Então, foi assim que o Santos ganhou dos 3 rivais. O Santos que não ganhava dos 3 rivais no mesmo ano há um bom tempo, viu? Acho que desde 2019. 2019 foi a última vez que o Santos derrotou os 3 rivais da capital no mesmo ano: Palmeiras, São Paulo e o Corinthians. E olha que o Santos nem vai jogar a Série A. Esse ano e derrotou os 3 rivais, né? Palmeiras que vai ter o 3º jogo, São Paulo e Corinthians a gente só enfrentou uma vez, né? Então seguimos. Mas como eu estava falando, o Santos ele, quando faz o gol, ele começa a se fechar, ele começa a vir para trás, a se retrancar. E esse é um problema, principalmente se tratando de Palmeiras. Você recuar assim é um problemaço. Por quê? Por que é um problema? Porque o Palmeiras é um time que é muito forte no contra-ataque e é muito forte em bola aérea.
É um time muito forte em bola aérea. Eu sei, o Santos tá bem em bola aérea, mas ainda assim, é um time que... O Palmeiras é um time que dá perigo em bola aérea. O Santos deu sorte que não tomou gols, né? Porque o Palmeiras foi pra cima e tipo assim, desde os 7 minutos só dá Palmeiras. Só deu Palmeiras no jogo inteiro, no segundo tempo inteiro no caso. Mas a gente consegue segurar essa vantagem, consegue segurar esse 1-0 e, pô, pelo amor de Deus, né, mano? O Felipe Jonathan pediu pra morrer, né? Com todo respeito. Felipe Jonathan quase faz um gol contra bizarríssimo. Não sei se vocês viram. Vê o cruzamento, a bola, o Felipe Jonathan bate, sei lá onde, bate na barriga dele. E o João Paulo tem que se esticar todo para conseguir defender, porque senão ia ser gol contra. O Palmeiras ia empatar num gol contra. Felipe Jonathan não foi mal nesse jogo, mas se ele faz esse gol contra, velho, se ele faz o gol contra e o Santos perde o título, a culpa ia ser dele, totalmente dele. Mas isso foi no final do jogo, o Palmeiras foi mudando, foi indo para cima, o Santos foi se fechando, foi se segurando do jeito que dava, foi se segurando da maneira que se conseguia. O João Paulo fazendo defesaças, fazendo milagres. Eu que fazia o tempo que não vi uma atuação espetacular dessa do João Paulo. O João Paulo que não vinha assim, sendo muito exigido no campeonato. Ontem foi bem exigido no segundo tempo e fez seu papel, fez um ótimo trabalho o João Paulo, trabalho esse que fez o Santos vencer o primeiro jogo. O Santos vence o primeiro jogo na Vila Belmiro, 1-0 em frente à sua torcida, e agora é domingo, agora a final é domingo, agora o Santos tem que se preparar mentalmente, psicologicamente, fisicamente, taticamente, para esse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. E se eu posso dar um recado pro Carille, pelo amor de Deus, cara, não fica todo lá atrás, velho, não se retranque inteiro, pelo amor de Jesus, esse foi o erro do Água Santa, esse foi o erro do São Paulo, cara, eu sei que você já foi 3 vezes campeão paulista, cara, mas não precisa disso, mano. Não precisa ficar se retrancando, porque se você se retranca, a chance do Palmeiras vir empatar e depois virar é muito grande, gente. Não tô falando que é pra se jogar pro ataque como se o Santos estivesse perdendo o jogo faltando 10 segundos para acabar o jogo. Mas tipo assim, é um equilíbrio. O Santos não pode ficar totalmente lá atrás, como não pode ficar totalmente lá na frente. Então o Carille tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso vale o título pro Santos. Santos que se vencer, ele se isola um pouco em relação ao São Paulo como o terceiro time com mais títulos paulistas, chegando ao 23º. Vamos falar dos jogadores que fizeram parte do espetáculo, vamos falar dos jogadores de Santos e Palmeiras. João Paulo no gol, nossa senhora, o João Paulo foi muito bem no gol, o João Paulo teve uma atuação de gala, o João Paulo. Acho que foi um dos melhores em campo, sem dúvida nenhuma, foi muito bem, gostei muito da atuação do João Paulo, você está de parabéns, você é um verdadeiro goleiro, é por isso que a gente fala que você é um dos melhores goleiros do país, cara, porque você merece uma chance na seleção. O JP Chamon foi bem também, ele teve sua oportunidade e aproveitou essa oportunidade, em contradição ao Derlan, que eu não consegui ver muito dele em campo, mas já vou falar do Derlan. Gil e Joaquim foram muito bem, quase deram entregada ali, né? Mas foram muito bem o Gil e o Joaquim. É uma zaga muito consistente, colocou o ataque do Palmeiras no bolso, O Felipe Jonathan foi bem, mas se faz aquele gol contra, cara, tu tava fudido se você fizesse aquele gol contra. Pituca e João Schmidt, cara, são 2 caras que estão indo muito bem no Santos. Esses caras estão deitando com a camisa do Santos, velho. O Pituca, que já conhece essa camisa, já jogou, foi vice-campeão da América com o Santos. E o João Schmidt, que veio
aprovou, gostou do projeto. Ele era do futebol do Japão, que veio o Pituca, que veio o próprio Carille, né? E tá surpreendendo bastante. Estou gostando muito dessas aparições do João Schmidt. O Juliano, dá pra ver que o time sem Juliano é uma coisa totalmente outra, velho. O Juliano, ele não pode ser reserva, ele não pode se lesionar. A DM do Santos tem que melhorar muito, porque o Santos não pode ficar sem Juliano. Não pode ficar sem Juliano. Porque o Casares, pelo amor de Deus, Jesus amado, não dá pra entender. O Juliano foi bem também. Teve a edição um pouquinho mais apagada, mas foi bem. O Otero, ele não foi bem no primeiro tempo. Não foi bem no primeiro tempo. Eu achei que ele não foi bem no primeiro tempo. Mas, cara, aquele gol não vai se tornar ídolo, porque só tem como ídolo só um tal de Pelé, por exemplo, né? Mas, pô, vai ser um dos nomes dessa reconstrução o Otero. É um dos nomes dessa reconstrução, porque tá ajudando muito a equipe do Santos. O Otero. O Guilherme tá evoluindo muito. O Guilherme tá jogando muito bem. O Guilherme tá indo muito bem. Parabéns ao Guilherme. Pra mim foi o melhor em campo. Eu acho que pra muitos também foi o melhor em campo. Ele deitou no jogo contra o Palmeiras e vem evoluindo de pouco em pouco. O Furk não foi tão acionado. Vamos falar dos jogadores que vieram do banco de reservas. O Aderlan, eu não consegui ver muito dele, ele que não começou como titular por causa de dores na coxa, né? Eu até entendo, ele não começou titular, acho que também não começa titular no jogo da volta. Quem começa titular vai ser o Rainer, muito provavelmente, que vai estar voltando de suspensão. Mas o Aderlan, ele não foi mal, não. O Rincon, ele também não entrou mal, ele entrou bem o Rincon. Eu gostei mais ou menos. O cara que entrou, que eu gostei do que eu vi dele pelo tempo que ele ficou em campo, foi o Pedrinho. Pedrinho entrou bem. O cara é rápido, hein? Pelo amor de Deus. Pedrinho às vezes é meio tiriça, mas quando ele quer, ele joga. Casares e o Morelos, cara, eu não sei mais o que eu faço com esses dois. Casares é o pior jogador desse time, sem dúvida nenhuma, é o pior jogador desse time do Santos. Tá sendo carregado porque tem outros jogadores melhores. Tem o Juliano, tem o Otero, mas, cara, se fosse depender do Casares, ele não tinha nem chegado na final, velho. E o Morelos, cara, emagrece, pelo amor de Deus, Morelos, você tá imenso, cara. Você não consegue fazer um lance direito, vagabundo, desgraçado. Mas é isso, agora vamos pra cima, vamos buscar o título, vamos buscar a taça, uma taça que vai ajudar muito a gente na Série B quando o Santos chegar na segunda divisão, porque vai dar muita moral. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vamos embora em busca